Hoje o desembargador Sebastião Coelho, aposentado, está fazendo a defesa dos 4 primeiros réus das invasões do dia 8 de janeiro. No último editorial eu anunciei para vocês que seria um momento tenso, porque ele pediu a prisão do Alexandre de Moraes e ele estaria frente a frente com o Alexandre de Moraes. Meu amigo, eu achei que seria tenso, mas não tanto quanto está sendo. Deu, sabe, faísca aqui nas discussões acaloradas. E a gente que é do segmento do direito, a gente que faz as análises técnicas de tudo isso, tá vibrando em ver tudo isso acontecendo. Afinal, a gente ama o bom debate jurídico e isso tá interessantíssimo. Do nível de dizer que 11 ministros do STF que lá estavam são as 11 pessoas mais odiadas do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes rebateu. Depois entrou em questões técnicas. O Ministério Público atua como se fosse acusação. E é acusação, faz parte do jogo. O Judiciário também. O Alexandre de Moraes está atuando ainda mais como acusação do que o próprio Ministério Público. E isso já não é das regras do direito. A gente vai analisar detalhe por detalhe, vai trazer tudo isso aqui para vocês e preparem-se para cenas de fortes emoções. Efetivamente é isso que está acontecendo. Então vai ser quase que um react aqui, mas eu vou trazer as questões técnicas, vou explicando para vocês daquele formato que a gente já faz, de forma independente, imparcial e sempre analisando aqui as questões jurídicas e técnicas quando se trata de uma questão jurídica como essa, um julgamento. E lógico, a gente sempre questiona aqui questão filosófica e, enfim. Mas bora pra cima que tem muita coisa interessante. E eu sei que esse vídeo aqui vai merecer um like, um compartilhei com vocês. Bora começar? Sempre citando a fonte, essa matéria do Antagonista. Olha só as palavras do Sebastião Coelho. Nessa bancada aqui, nessas bancadas aqui, estão as pessoas mais odiadas deste país, diz o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, advogado de um dos réus de 8 de janeiro, em sua manifestação no STF. E aí, meu amigo, ouça só esse trecho aqui da fala dele, aí eu vou colocar o Alexandre de Moraes rebatendo. Parecia uma briga entre o juiz com a defesa, o que não é o convencional, o juiz julga e não acusa. Mas dá uma olhada só no que está rolando hoje no mundo jurídico. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelência, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence, pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Enfim, ele falou que são as pessoas mais odiadas do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes rebateu, já vou colocar as falas dele. Como o povo pensa? Lembrando a vocês que o Antagonista não é sequer um jornal considerado de direita. É um jornal da grande mídia. Olha só a manifestação e posicionamento de algumas pessoas. Gabriela Guimarães, esse me representa. Fábio Cavalcante, tá lavando nossa alma. Fábio A. Gomes, que delícia ouvir isso. Mateusão, isso se chama advogado. Lapire, São Paulo, lavou a alma de milhões de brasileiros. Bruno, bravo, a Suprema Corte do Brasil mostra através de suas decisões que o crime no Brasil compensa. A Suprema Corte do Brasil carece de ética, de moral para ser admirada por brasileiros sérios. Bravo, desembargador, esta frase está engasgada na garganta de pessoas sérias que possuem o mínimo valor. Eis, e se você lê os mais de 2.000 comentários dessa matéria, você vai ver que são todos nesse sentido. O ministro do Supremo, e aqui para a gente dar a paridade das armas e mostrar os dois lados, se defendeu. Ele falou o seguinte: esses extremistas
que não gostam do Supremo Tribunal Federal, hoje não gostar do Supremo é ser extremista, são a minoria, diz Alexandre de Moraes, em resposta ao desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que defende um dos réus de 8 de janeiro. Ouça só a resposta do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, trabalham contra o Estado Democrático de Direito, trabalham contra um governo democraticamente eleito, trabalham contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas, e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou, e isso foi repudiado pela população brasileira. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que foi demonstrado nas urnas a aversão ou a afeição ao Supremo Tribunal Federal. Urnas não votam em ministros do Supremo. Uma fala um tanto quanto emblemática, vamos falar até polêmica, do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês viram os comentários no que tange ao desembargador. Agora os comentários em relação ao Alexandre de Moraes. Diego Sacon. Vai pra rua, Alexandre de Moraes. Vá ao shopping, vá ao parque e veja você mesmo. Interessante. Esperou o contato veio, se doeu. Esse povo aí não gosta de ouvir a verdade. Alguém avisa, ou seja, que tem alguém aí que não está sabendo, um plebiscito para saber se o povo do Brasil está satisfeito com a Suprema Corte. Bora, Xandão. E é interessante, que tal um plebiscito para saber se o povo brasileiro está satisfeito com a Suprema Corte? É isso que não pode ficar só na narrativa, tem que saber efetivamente o ponto de vista do brasileiro. E a gente vai começar aqui no canal. Você está satisfeito com a Suprema Corte? Coloque no comentário se você apoia o desembargador Coelho ou se você apoia o STF. Coloca no comentário aqui só para mim saber. Afinal, é uma discussão que está pública, é uma discussão que vale a pena a gente levantar aqui no nosso canal, neste editorial para vocês. Mas vamos lá, não para por aí não. O Sebastião Coelho, ele mostrou que veio, que não está com medo, ele que é da seara do judiciário, inclusive de intimidações que advenham sobre ele. Há uma denúncia no CNJ, ou seja, uma investigação aberta no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador. Até pelas manifestações que ele fez, até pelo pedido de prisão que ele defendia abertamente ao ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes. A fala dele foi uma fala de muita coragem nos dias atuais. Eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos sabem, eu estou aqui denunciando em público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Vou disponibilizar ainda hoje, senhora ministra, a Vossa Excelência, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do imposto de renda e meus extratos bancários. Não só para o corregedor, antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento, e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. Enfim, lembrei até do deputado Amauri, do estado de Goiás.
Recado está dado. Ou seja, tem que ter muita coragem, efetivamente tem que ter uma certeza de que ele está enfrentando, nesse caso e nessas decisões, leões. Nessa decisão, leões, de falar isso. E é lógico que isso está dando uma repercussão gigantesca nas redes sociais. E aí, nós precisamos falar do Ministério Público Federal, que tem o seu papel de acusação. Mas, na pessoa do subprocurador Carlos Frederico Santos, ele manifestou. O papel dele foi acusatório. O Ministério Público, a PGR, ele tem um papel, na verdade, há até um equívoco, não é nem acusatório, é de análise. Não é tão raro de acontecer do próprio Ministério Público, ao enxergar a liberdade de um determinado réu, pedir a absolvição do próprio réu. Afinal, ele é guardião da lei e não do Estado. Isso é papel de procuradoria, da lei. Mas aqui, muito infeliz em sua decisão e no seu posicionamento, do qual nós vamos falar aqui. Falta aqui uma sintonia com o direito brasileiro, com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, infelizmente. Eu vou colocar aqui para vocês, tá, a fala dele e eu vou explicando para vocês o que ele falou. Ouça só. As formuladas pelo Ministério Público Federal foram pautadas na melhor técnica jurídica. Ele falou que as denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público estão ótimas, melhor técnica jurídica. Embasadas sob a tese de crimes multitudinários. Tese, não lei, de crimes multitudinários, crimes múltiplos, crimes coletivos. Ou seja, praticados por multidão. Praticados por multidão, um crime praticado por multidão. Por uma turba que, mediante atos violentos, danificaram o patrimônio público. Uma turba que, mediante atos violentos, violaram patrimônio público. Vandalizando-os, com o fim de consumar a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso importa que o Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores. Aqui que eu quero que você preste atenção. E lembrando que eu não estou aqui para te dizer que nem o Aécio Lúcio, que é esse do julgamento, nem outros que estavam dentro do prédio invadindo, não praticaram crimes. O meu intuito não é esse. Mas aqui ele fala que o Ministério Público não tem que descrever as condutas individuais de cada um. E aqui há um erro gritante do direito e eu vou explicar para vocês o porquê. Do ato criminoso, mas o resultado dos atos praticados pela turba. Então, segundo a visão, e a gente já para por aqui, já deu o necessário, não é mais suficiente. Segundo a visão dele, eu não tenho Ministério Público de descrever o ato de qualquer um. Só o resultado do crime. Então você imagina comigo, você, digamos que é um Uber, tá indo levar uma pessoa que solicitou uma corrida lá para a Praça dos Três Poderes, nesse dia em específico, ou no dia seguinte, levar para os quartéis. Coisa que você já fez muitas vezes, porque desde outubro começaram as manifestações. Chegando lá, você vai preso. Você não precisa ter a denúncia contra você, não. O resultado já é o crime contra você. Ou seja, o crime coletivo, coisa que só existe em estado ditatorial. A gente precisa também lembrar da pessoa. Quem é a pessoa do subprocurador Carlos Frederico? O mesmo que teve que voltar atrás porque pediu que o Instagram, o TikTok e o YouTube enviasse os dados dos milhões de seguidores de Bolsonaro. Lembra disso? Uma decisão altamente criticada, uma decisão autoritária, uma decisão típica de estados autoritários. Voltou atrás, porque era uma decisão fora de sentido. Este mesmo diz que, olha, no caso de um crime, vamos lá, aconteceu um abuso sexual dentro de uma boate. Não importa se você participou ou não, todo mundo que estava lá tem que responder pelo crime de abuso. Ou de você sabe o que eu vou falar, o YouTube não permite. Sabe por quê?
Porque na visão deles, basta se denunciar a coletividade, é o resultado que justifica. Isso não está vigente no nosso direito. E eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos dois princípios no direito brasileiro. O princípio da individualização da conduta. E o princípio da individualização da pena. São dois princípios básicos do direito penal. Princípio da individualização da conduta. Segundo a Fundação Getúlio Vargas. Violação ao princípio da individualização da conduta em hipótese de progressão de regimes com pena pecuniária. A ideia de questionar a violação a este princípio da individualização da conduta nas hipóteses de progressão de regime com pena pecuniária surge a partir do atual cenário político-jurídico, principalmente no que tange a decisões proferidas em casos dotados de repercussão geral, em que órgãos do Poder Judiciário atuam de forma tão expressiva a ponto de gerar questionamentos acerca dos limites constitucionais tomados. Tá. Limites constitucionais do judiciário. Vou colocar assim para vocês verem, porque as letras estão pequenas. O princípio da individualização da conduta, em linhas gerais, representa uma garantia conferida pelo Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando da garantia do Estado Democrático de Direito, que eles falam que estão defendendo. E prevê que a acusação deve se preocupar em realizar uma denúncia de forma a individualizar a conduta de cada um dos acusados. Individualizar a conduta de cada um dos acusados de forma individualizada. Está aqui, matéria do FGV. Vamos pegar um outro caso? Matéria do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A falta de individualização da conduta criminosa leva o STJ a rejeitar denúncia contra o governador do Amapá. No caso aqui, em relação ao Valdez Góes, o Ministério Público ofereceu a denúncia sem individualizar. O que o governador fez? O que o assessor fez? O que cada um fez? Ah, nessa conduta o crime era esse, nessa conduta o crime era esse. Não individualizou a conduta. Não individualizou o que cada um fez. O que o STJ fez? Está aqui na tela para vocês. Rejeitou a denúncia, ou seja, uma denúncia sem individualização, segundo o STJ, é rejeitada. E aí eu tenho a individualização da pena. Antes eu falei da conduta, lembra? Ou seja, do que ele fez? Agora eu tenho que individualizar a pena. Cada um tem que responder pela sua participação de acordo com critérios pessoais e fáticos do evento. Ou seja, critérios pessoais de cada um indivíduo e dos fatos que sugeriram aquele crime. E aí, não sou eu que inventei, está na Constituição, aqui, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. Ou seja, a pena precisa ser individualizada. E aí, para encerrar, fórum jurídico para vocês. Para que serve o princípio da individualização da pena? O princípio da individualização da pena serve para garantir que a punição seja justa e proporcional à infração cometida e às circunstâncias individuais do infrator. Justa e proporcional à infração cometida pelo indivíduo e não pelo coletivo. Isso não existe no direito brasileiro. Este princípio reza por uma pena que seja adequada e personalizada, evitando assim o tratamento coletivo, despersonalizado dos condenados, evitando o tratamento coletivo, o que defende aqui o Ministério Público. O que diz o Ministério Público? Conselho Nacional do Ministério Público. Princípio da individualização da pena. Por esse princípio, a pena deve ser individualizada nos planos legislativo, judiciário e executório, evitando-se a padronização da sanção penal. Para cada crime, tem-se uma pena, que varia de acordo com a personalidade do agente e o meio de execução e etc. Está aqui. O próprio Ministério Público, é claro e evidente, que está indo contra a legem, ou seja,
É algo que nem a jurisprudência, nem a doutrina e nem a lei defende. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. E para encerrar mais um trecho dessa fala, juro que eu não queria deixar o vídeo longo, mas vale a pena, ou melhor, eu vou deixar para o próximo editorial, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mais uma fala do desembargador Sebastião Coelho. Mas você viu que o bicho tá pegando nesse primeiro dia de condenação, ou condenação certa, porque a gente já sabe o que vai dar, dessas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Enfim, a gente vai trazer mais conteúdo como esse para vocês. E garanto uma coisa para vocês, conteúdo como esse você não acha em qualquer canal. Então, se puder nos ajudar, realmente a gente esmiuça cada detalhe aqui, fala do bom direito para vocês entenderem os arbítrios que vêm sendo aventados no nosso direito hoje em dia. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.